Tem uma pessoa nesse texto que sempre me chamou a atenção quando eu li o livro de Reis, que é Jezabel. Jezabel foi uma mulher muito terrível. Ela instigou Acabe sempre para o mal. Ela não era do povo de Deus, ela era lá dos Sidônios. Isso está lá em 1 Reis 16, verso 31. E que ela instigava Acabe para o mal, está lá em 1 Reis 21, verso 25. E uma história triste da vida dela, que eu tenho como marca da própria vida dela, do estilo dela, da tática que ela usava, é a vinha e o terreno de Nabote. Tinha todo lá o palácio do rei Acabe, e numa das fronteiras desse palácio estava a terra de Nabote, que tinha uma vinha maravilhosa lá, bela. E ela cobiçou essa terra, e ela queria essa terra para ela, para Acabe. Ela queria comprar essa terra, mas Nabote tinha como herança, e eles tinham como herança suas terras e não poderiam ser vendidas. Era costume, era uma regra, era uma lei de Deus ao povo de Israel. E ele não queria vender, e ela armou ciladas contra Nabote, e ela produziu falsas testemunhas num julgamento que Acabe não estava, e condenou Nabote à morte. E aí deu essa vinha para Acabe, e assim ela articulava as coisas. Ela tinha sempre uma forma de conseguir os seus intentos, assim como a gente sabe das próprias filhas de Ló, que embebedaram o seu pai para fazer sexo. Então o mundo sempre tem as suas articulações, e a gente precisa perceber sobre isso. Aqui está falando de uma Jezabel dentro da igreja de Tiatira, e que ensinava a igreja, que se declarava profetisa, mas era uma mulher lá do império das trevas. Isso já aconteceu muito e tem acontecido muito nos nossos dias também. Nada tão diferente, nada tão estranho nos nossos dias. A gente tem percebido até mesmo, assim como no texto anterior, as doutrinas de Balaão, que também são profetas dentro da casa de Deus, e profetas que ouvem a palavra de Deus, distorcem para ganhar dinheiro, como Balaão fazia. É uma outra forma de agir, mas sempre com a intenção de ter o dinheiro. E assim era Jezabel. Além da questão do dinheiro, ela usava sensualidade, a prostituição, as vaidades, o dinheiro para aos brilhos da beleza exterior. Ela era símbolo de perversão, da contaminação, e ela era sempre contra a sã doutrina. Ela tinha seus profetas, ela era devota a Baal. Baal era um deus da fertilidade, Baal era um deus nessa área da sensualidade. Era uma mulher que usava a sua atração para conquistar os seus intentos. Não tinha o amor de Deus no seu coração, não tinha nem o amor humano no seu coração, era só interesse pelo dinheiro e pelos prazeres que o dinheiro pode trazer. Como quando se vende cerveja, precisa ter mulher nua para vender cerveja. Quando vende pneu, precisa também ter mulheres bem sensuais para se vender pneu. Era assim Jezabel, e essa doutrina dentro da própria igreja. Lá em Apocalipse 17 fala dessa mulher que estava montada na besta. Então, enquanto tinha os impérios, como o Império Romano, essa mulher estava montada nesse império. Na profecia de Apocalipse estava falando isso. Isso aconteceu já, porque a igreja cristã
se tornou a senhora do Império Romano e sentou no trono do imperador do Império Romano, teve o cetro em suas mãos, usou do seu poder para destruir os seus rivais com a Inquisição, matou padres, matou pessoas que se opuseram às suas doutrinas. Isso aconteceu já na história. E ela endeusou as riquezas, encheu de ouro os seus templos, empobrecendo as pessoas. Assim era Jezabel, assim é a sua doutrina, assim é a religiosidade, que não traz bênção para a vida das pessoas, e não é bênção financeira, é a bênção da vida eterna, é a bênção de ganhar a salvação. Quando aqueles 70 discípulos saíram para pregar o evangelho de 2 em 2, eles voltaram alegres por estarem pregando o evangelho, porque demônios saíam das pessoas. E Jesus disse: vocês precisam ficar mais felizes, não porque os demônios submetem a vocês, mas porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Mais felizes porque quando vocês estão falando o evangelho para alguém, essa pessoa está sendo selada com o Espírito Santo, e está nascendo de novo, e está, mesmo que esteja doente lá e não seja curada da sua enfermidade, mas que ela morra lá na sua enfermidade, ela vai para o céu, porque nasceu de novo. E Jesus está falando a respeito dessa beleza, daquilo que era mais importante. A doutrina de Jezabel era mais ou menos assim como os sacerdotes, quando usaram do dinheiro do templo, da venda até daqueles cordeirinhos, para comprar a traição de Judas, para comprar depois o silêncio dos soldados quando viram que aquela pedra foi movida e que algo miraculoso aconteceu naquela madrugada. Eles ficaram quietos por causa do dinheiro. Isso chama-se contaminação, e é por isso que se dá o nome para Jezabel, porque ela contaminou as pessoas espiritualmente. Contaminar é como se você colocasse uma tábua de carne, que você cortou a carne e você não lavou direito, você usou a carne, mas ali naquelas fresas, naqueles riscos da faca, ficaram resíduos da carne, que bichinhos que Deus mesmo manda para comer aquela carne. E depois a pessoa, no outro dia ou dias depois, vai usar aquela tábua, não lava direito, não esteriliza direito, e aquele alimento que está sendo manuseado ali naquela tábua vai ficar contaminado com aqueles bichinhos. E aí vai dar problema. Isso chama-se contaminação. Contaminação doutrinária coloca espíritos malignos no meio da doutrina de Deus. Usa a igreja para colocar espíritos malignos, usa a família, usa o nome de Deus, usa versículos, mesmo para certos tipos de cura, usa versículos. A pessoa tem que, no jornal, publicar tantas vezes salmos, e ela tem certeza que é Deus que está fazendo aquela cura, quando não é Deus que está fazendo aquela cura. Diz o verso 20: tenho, porém, contra ti o tolerardes essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine nessa igreja, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição, que essa prostituição pode ser esse amor ao dinheiro. Não necessariamente a prostituição tem a ver com sexo, tem a ver sempre com dinheiro, e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos, que também não necessariamente precisa comer uma carne de despacho, mas de um dinheiro que é sujo, de uma forma suja de alcançar o dinheiro, como vender bebidas alcoólicas, como ajudar jovens a
a se drogarem com vendas de coisas que depois esses jovens vão se drogar. Então, a pessoa não tem consciência, não consegue discernir entre o bem e o mal, tolera por causa das vantagens que tem e precisa sustentar a sua casa, mas não consegue discernir. O verso 24 ele fala assim das coisas profundas de Satanás, porque ele é esperto na forma que ele coloca as suas palavras. Se eu falar assim para aquelas pessoas que são mais necessitadas, que vivem uma vida com pouco dinheiro, e falar assim: olha, Deus é o Deus, o dono de todo ouro e toda prata, e Ele não quer que você viva uma vida de miserável. Eu vou agora ensinar como é que você vai deixar de ser pobre, miserável, e aí vem toda uma fórmula que você tem que fazer uma semeadura na igreja com um certo valor, e Deus vai dar aquilo, muitas vezes mais daquilo que você trouxer como recurso. Deus vai trazer para você, só que a pessoa não nasce de novo, a pessoa não é transformada pelo Espírito Santo, mas ela crê firmemente nessas coisas profundas de Satanás, e não ama com o amor real a Jesus. Ama pelos benefícios que Jesus pode dar, assim como aquele que ama o Papai Noel, mas na verdade ele ama os presentes que o Papai Noel vai trazer para ele, e não a pessoa. Gosta dos presentes. Assim a pessoa pode gostar de Jesus por causa dos benefícios que Jesus pode dar, mas não pela pessoa de Jesus. Porque de fato o Espírito de Jesus é o Espírito que entra dentro de você e restaura o teu espírito, e torna vivo o teu espírito, traz vida dentro da gente e sentido à nossa existência, mesmo que você não tenha dinheiro. Então é muito fácil trazer essas profundidades de Satanás, porque são mensagens que trazem retorno, que elas acontecem, que quando são pregadas dá resultado, mas não quer dizer que é uma mensagem que vem lá do céu. Jesus fala assim: eu sou o maná que desceu do céu. E quando ele pregava sobre isso, que ele tinha que dar a sua vida para nos resgatar, que a sua carne seria a nossa verdadeira comida, e que o seu sangue seria a nossa verdadeira bebida, então eles acharam muito duro esse discurso, porque eles queriam uma outra conversa, um outro discurso que não era esse, porque eles não estavam interessados no resgate da alma. Eles estavam interessados em muitos outros tipos de resgate, o povo de Deus, o povo de Israel. E isso tem acontecido ainda hoje. E eles falaram: duro é esse discurso. E diz o texto lá em João 6,66 que muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não estavam mais com ele, porque não estavam interessados nesse maná, porque esse maná tem o mesmo gosto hoje, amanhã, daqui um mês, daqui 2 meses, e só tem ele. Aí o diabo, ele sabe trazer gosto diferente, ele põe cor diferente, ele sabe incrementar, dar sabor àquilo que atrai a nossa carne, porque esse é o esquema dele, e é assim que Jezabel fazia, e agradava os seus ouvintes. E diz o texto lá no verso 21 que Jesus deu o tempo para a igreja, deu um tempo para Jezabel para que se arrependesse. Ela todavia não quer arrepender-se da sua prostituição, por isso vem a sentença de Deus contra ela, por isso vem o juízo de Deus contra ela. Então, uma característica
desse nome Jezabel é a contaminação espiritual. Vai colocando demôniozinhos em verdades da palavra de Deus, mentirazinhas sofisticadas no meio da palavra de Deus, como Deus não quer que você viva uma vida de miserável. Deus é o Deus dono de todo ouro e toda prata. Isso está tudo lá em Deuteronômio. Isso é tudo bíblico. Mas daí, aonde vai levar com esses versículos bíblicos, que é a contaminação. E não se satisfaz com Jesus. Não gosta de feijão e arroz, que seria Jesus. E aí cansa da mensagem de Jesus e quer outras coisas a mais, que são as coisas profundas de Satanás. E a outra característica, quando ele diz assim, eu dei tempo, mas ela não quis se arrepender, é que a característica de Jezabel é não se arrepender. Ela ouve a exortação de Jesus e não se arrepende. Ela tem os seus profetas e ela tem o seu ensino, e ela não quer perder todo esse poder. Aí Jesus falou assim, vocês mataram os profetas. E ela perseguiu e ela matou muitos dos profetas de Deus. E a característica da igreja de Tiatira foi tolerar tudo isso, achar que não é tanto assim, que não é tão grave assim, que de repente se alguém trouxesse uma palavra contra aquilo, estava exagerando, não era tanto assim, foi subestimando. Eu lembro de uma irmãzinha muito queridinha, que eu conheci lá no norte do Brasil. Ela é muito querida mesmo, ela me hospedou em sua casa, e ela estava naquela crítica aos agricultores daqui do sul, que devastaram o Brasil. E ela estava assim, muito chateada com os agricultores que fizeram tanto estrago nesse país, devastaram as matas. Aí eu fui observando, ela nada mais, nada menos do que funcionária, o marido dela era funcionário da Vale do Rio Doce, um funcionário de alto escalão. E quem conheceu, e naquela época ainda não tinha história de Mariana, nem de Brumadinho, que eu conheci essa mulher. Mas é aquela pessoa que está ali recebendo o salário do seu marido trabalha num escritório muito importante, mas não entende o que a Vale do Rio Doce faz para ter esse dinheiro. Nunca andou por Minas Gerais, nunca foi lá no Pará, para ver que uma montanha enorme, vamos dizer, essa montanha ali onde tinha a prefeitura, um dia não existe mais, porque era minério de ferro, e foi todo tirado de lá. E o resíduo, a escória, foi feito lagos, foi feito montanhas de resíduos e escória, que a gente sabe o que é hoje pelas notícias de Mariana e Brumadinho. E esses resíduos foram até alto mar, porque eles são altamente poluentes. O que eu queria chamar a atenção, às vezes a gente tem muita razão em alguns assuntos que a gente põe, mas a gente não consegue fazer uma crítica para nós mesmos. Ali no capítulo 2, o versículo, ele diz assim, lembra de onde você caiu. Ela não percebia que o dinheiro, de onde vinha o dinheiro dela, para ela gastar nas coisas dela, da sua casa, da sua família, destruiu montanhas, contaminou rios, o mar, peixes. Só consegue ver o erro do outro, que foi lá e derrubou floresta para plantar soja. Porque a gente mantém uma verdade, a minha verdade que é boa, e a do outro é ruim. Isso dentro da igreja, isso é só uma forma assim para a gente analisar como que a gente julga as coisas. Se eu ficar magoado com o Sérgio, depois se ele se lascar eu vou dar risada.
Por quê? Porque eu me magoei com ele, porque ele foi injusto comigo em alguma coisa e agora eu vou rir que ele se deu mal. Mas isso é uma doutrina de Jezabel. Por quê? Porque eu não fui honesto nisso. Eu não tenho o amor de Deus quando ele se deu mal. Não, se ele causou um mal que eu ainda não resolvi com ele, eu não conversei com ele sobre esse mal. Mas depois eu fico rindo quando ele se dá mal. Eu também fui injusto, porque eu não conversei com ele, eu não acertei os pontos com ele. E a Bíblia fala, Deus fala que é para a gente chorar com os que choram. Não é para eu rir do sofrimento dele, da desgraça dele. Ele fala assim, de filhos que morrem por causa dessa doutrina de Jezabel. Nesse sentido, quantos morreram em Brumadinho? E quantos evangélicos também acharam que não estava errado essa forma de fazer, como aquela mulher, e recebeu o salário dali. Eu sei que às vezes a gente é pequeno e não consegue mudar, mas também a gente fica falando mal do outro sem perceber o meu erro. Há uma incoerência em tudo isso. Lá em 1 Reis 21, 23, Elias falou assim: os cães vão devorar as carnes de Jezabel dentro das muralhas de Jerusalém. Quer dizer, dentro da casa de Deus, dentro do povo de Deus, estava uma mulher estranha, que adorava Baal, que casou com o rei, que teoricamente seria um rei da parte do Senhor, da igreja do Senhor. Havia um casamento misto e ela fez esse rei se desviar, apodrecer ainda mais aquilo que ele poderia já ser podre. Diz o texto que ela instigava a carne para o mal, por causa de um prazerzinho de casar com uma mulher bela, uma mulher formosa, que se veste chamando a atenção de todos, porque ele era rei e ele precisava casar com alguém que se destacasse, e ela porventura podia ser princesa de um outro povo, e trazia o status do poder desse outro povo nesse casamento, e teriam vantagens com esse casamento. Mas essas alianças, assim como, por exemplo, eu tenho um carro e eu tenho o seguro desse carro, e para ter um valor melhor, só eu posso dirigir esse carro. Se uma outra pessoa dirigir esse carro, o seguro não paga. Mas um dia eu precisei que meu filho dirigisse, um dia eu precisei que o meu empregado dirigisse, um dia eu precisei que alguém da igreja dirigisse. E aí ele se acidentou, alguém bateu nele. Aí eu vou lá no documento e coloco: eu estava dirigindo, para que o seguro pague. Isso é doutrina de Jezabel, porque a gente não paga o preço. Muitas novelas foram feitas no meio de rituais para terem sucesso, como Tieta do Agreste e outras. E às vezes o povo de Deus assistiu tranquilamente, sem crítica. Mas também, assim como Jezabel, que ela ia cair lá em Jerusalém e os cães iam comer as suas carnes, assim também acontece com quem fez a novela e quem seguiu a novela, diz o texto. Quem ouviu essa profetisa também seria comido
as suas carnes, no caso de Acabe lá em Reis, e os seus seguidores, e aqui no caso de Apocalipse, ia ser prostrado junto com essa mulher. E é só lembrar de alguns casos, como, lembra? Eu não lembro bem o nome dele, é Montanier, junto com a Camila Pitanga, eles estavam fazendo uma gravação no Rio São Francisco, e a correnteza estava levando ele, e ela estava junto, ela conseguiu nadar, sair, e ela voltou lá para socorrer ele, e pegou na mão, mas não conseguiu socorrê-lo. E foi uma coisa muito estranha, porque ela sobreviveu e ele morreu. São mistérios que a gente precisa abrir os olhos. Nas gravações do Exorcista, também depois desse filme, muitos mistérios aconteceram com os artistas desse filme, O Exorcista. Então, tem certas coisas que a gente às vezes pode até estar brincando, achando que não tem problema, não tem consequência, é apenas um filme, é um nu artístico, não tem nada mal nisso, mas é a nossa sociedade. E quando a igreja, como família em casa, se deleita com essas coisas, está se deleitando com as doutrinas de Jezabel. Vamos orar? Senhor, nós entendemos que o Senhor deu um tempo para essa mulher, e ela não quis se arrepender. O Senhor nos dá também um tempo. Entendemos pela Tua palavra que o Senhor tem os olhos como de fogo, e nada foge aos Teus olhos. E o Senhor muitas vezes detém a sua ira, e não deixa que a sua ira destrua o homem, mas um dia essa ira vem, como aconteceu com a Jezabel da história, e também como essa Jezabel do livro de Apocalipse, e também com a igreja que se assentou no trono do Império Romano. Ó Deus, quando nós nos envaidecemos, quando nós valorizamos o dinheiro, o brilho desse mundo, também sofremos as consequências. Nos dá, Senhor, que a gente possa se arrepender enquanto o Senhor está passando, se arrepender enquanto o Senhor está falando conosco, para que as famílias se voltem ao Senhor, para que o marido e a esposa comecem a ler a palavra todos os dias, orar juntos, ler bons livros sobre casamento, sobre vida familiar, todos os dias, para alimentar a sua fé em tempos tão difíceis, para enchermos a vasilha do azeite do Senhor em nosso coração, para podermos resistir o dia mau, os dias difíceis, os dias de escuridão, de frieza, Pai. Para podermos perceber essas doutrinas erradas, porque às vezes quando estamos levando a vantagem que ela nos dá, não percebemos que ela está no nosso meio. Dá, Senhor, olhos para percebermos, abre os nossos olhos, tira qualquer véu, qualquer escama que possa haver, Pai, e a gente possa tomar uma decisão hoje de se voltar para o Senhor, de realmente todos os dias invocarmos o nome do Senhor, e não só no final de semana, Pai, mas todos os dias, porque eu tenho certeza que estamos vivendo em dias muito difíceis, dias de encruzilhada, dias que estão mudando a história desse planeta, Pai, e do homem aqui nesse planeta. E nós precisamos nos voltar ao Senhor, precisamos nos humilhar, nos quebrantar diante do Senhor, nos revestir do Teu Espírito, nos arrepender daquilo que temos errado. Como o Senhor falou, lembra de onde caíste. Nos ajuda, Senhor, a lembrarmos onde temos caído, para nos voltarmos ao Senhor e fortalecermos as nossas forças, Pai, os nossos músculos da fé, para
podermos resistir o dia mau, Senhor. Estende a tua mão sobre nós e fala ao nosso coração, Pai. Eu oro, Senhor, em nome de Jesus.